3 horas e 26 minutos, 24 graus e 4 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Nós estamos no dia 18 de outubro de 2021, redação no ar para Brincasa, momentos felizes ao lado de quem se ama. Em Lajeado, na Benjamin Constante, no bairro Florestal, lojas também em Montenegro, Santa Cruz e Venâncio Aires. Para tudo existe alternativa e o Sicredi é a alternativa para você, sua empresa ou agronegócio. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Conceito Mecânica Multimarcas, oficina especializada em manutenção de automóveis, caminhonetes e utilitários, inclusive a linha diesel na rua Paulo Emílio Thyssen, pavilhão 3, na entrada do bairro Centenário. Falei que nós estamos no dia 18 de outubro porque normalmente já no mês de outubro temos algumas temperaturas elevadas. Até na semana passada tínhamos alguns dias passando dos 32, quase 33 graus aqui em Lajeado. E aí o que a gente faz? Acaba ligando o ar-condicionado, pelo menos um ventilador, procura ficar na sombra, não se expor ao sol. E aí nós vamos falar sobre o horário brasileiro de verão, tema da nossa entrevista da tarde, para falar sobre os benefícios, sobre as vantagens e as desvantagens do horário brasileiro de verão, que foi instituído no Brasil lá em 1931, de 1931 para 1932, lá é que ele foi instituído. E até 1985 ele era adotado, mas não de forma anual. E em alguns momentos tinha em uns locais, outros não. De 85 a 86 ele passou a ser uma prática anual e foi assim até em 2018. Tivemos algumas mudanças mais recentes. O presidente Michel Temer, em 2017, assinou um decreto para reduzir em 2 semanas o horário de verão e depois não foi atendido. Em 2018, o horário de verão seria adiado em virtude da prova do Enem, entretanto o governo desistiu da alteração. E a mais recente alteração, e que impactou na vida de todos nós, é que em 2019 o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto de que não haveria horário de verão em 2019-2020. E agora, recentemente, veio à pauta, mais uma vez, essa discussão, porque houve uma mudança da forma de o brasileiro utilizar, consumir a energia elétrica, e aí o próprio Ministério das Minas e Energia publicou uma nota em julho do ano passado, uma nota oficial afirmando que o consumo de hábito da população brasileira mudou. E dizendo que não era mais à noite o horário de maior consumo de energia elétrica, e sim à tarde, e por isso o horário de verão ele não seria mais eficaz, e por isso que o Bolsonaro acabou mudando. Porém, agora nós temos a questão da crise energética e voltou a se discutir. O próprio Bolsonaro chegou a cogitar, ele deu uma declaração dizendo que se o povo quiser, se a maioria quiser, o horário brasileiro pode voltar. E aí ficou na discussão, a gente até está falando aqui, olha, a última manifestação que se tem é do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não teremos horário brasileiro de verão mais uma vez em 2021-2022. Convidamos o Juliano Schirmbeck, que é o coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Univates, para falar sobre esse horário brasileiro de verão, o que ele acarreta na vida de cada um de nós, o que ele pode gerar de economia, num momento que o Brasil está precisando muito de energia elétrica e está tendo bastante complicações por falta de chuva, enfim. E é um assunto que divide opiniões, né, professor? Tudo bem? Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente é um assunto que divide opiniões, é um assunto polêmico, né? Mas como você já anunciou, é um anúncio que veio à tona em função do momento energético brasileiro, vamos dizer assim. A gente está passando por uma dita crise energética em função do baixo nível dos reservatórios que a gente tem em praticamente todo o sistema brasileiro. Aí tudo que é movimento que pode favorecer um processo de economia de energia, um processo de redução de consumo ou na distribuição do momento do consumo, pode ajudar no enfrentamento desse momento difícil, no enfrentamento do momento dessa crise. Como se comentou, você trouxe aí um pronunciamento do nosso ex-ministro de Energia. A gente tinha o horário de verão especificamente para reduzir o consumo no horário de pico, que era chamado, que era no momento que o pessoal chega em casa no final da tarde, entre 18 e 21 horas, né? Que historicamente era o momento onde é que tinha o máximo consumo de energia. O que acontece? A redução do consumo em si não ocorre tanto pelo fato do horário de verão,
mas acaba deslocando esse momento de pico. Não é todo mundo que volta para casa naquele mesmo horário no final da tarde. Você tem uma hora a mais de sol, o pessoal aproveita, vai ao comércio, vai passear, faz uma atividade ao ar livre, e acaba diluindo essa onda de pessoas retornando à casa e utilizando energia. Isso naquele momento era muito bom, porque era nesse momento que tinham que entrar as termoelétricas para suprirem aquele pico de consumo. E a energia produzida por termoelétricas é mais cara em função do consumo do gás. Tá? Então, como disse, nesse momento, um horário de verão iria fazer o mesmo efeito de diluir, porém não tem um efeito tão grande quanto tinha antigamente, porque hoje o nosso pico de consumo ele está ocorrendo à tarde, às 15 horas, em função principalmente do uso de ar-condicionados. Mas por que antigamente era diferente? Mudou o comportamento das pessoas, simplesmente? São dois fatores. Uma, o uso do ar-condicionado hoje é mais comum. Se a gente pensar alguns anos atrás, não eram todas as residências que tinham ar-condicionado, não era a maioria das residências que tinham ar-condicionado. Hoje, uma série de residências que, tu dizer, há 5 anos atrás, quantos ar-condicionados você tinha na tua casa? Muitas tinham um, não tinha nenhum, e hoje tem 2 ou 3 ar-condicionados. Tudo bem que esses equipamentos hoje são mais modernos. O equipamento ar-condicionado, ele consome menos. Mas um dos principais objetivos é o uso do ar-condicionado e, por outro lado, a tecnologia da iluminação, das lâmpadas. Nós tínhamos, há anos atrás, lâmpadas incandescentes, lâmpadas que consumiam 100 watts. Hoje a gente está falando uma lâmpada equivalente de 10 watts, de 15 watts em LED. Então, isso que foi também grande mudança no padrão de consumo, né? Reduziu o consumo de energia para iluminação. Mas o grande vilão, falando aí em horário brasileiro de verão, a necessidade dele, de quem defende, é o ar-condicionado ainda. Mesmo que ele gaste menos, como tem mais pessoas e mais aparelhos nas casas das pessoas, acaba tendo mais consumo, exatamente. É o vilão. O nosso pico de consumo, né, o nosso momento crítico é às 3 da tarde, que é o momento máximo de calor no nosso clima, né? E aí quem é o responsável pelo consumo? O ar-condicionado. E isso é um levantamento geral? Trata-se mais de empresas? É também residências? Não se tem essa separação? Não, eu não saberia trazer agora esse dado sobre essa separação. Talvez até tenha estudos específicos sobre isso, mas não é uma informação assim comum de a gente encontrar. Mas sim, é no sentido de comércio, empresas, é onde as pessoas estão principalmente, né? A maior parte das pessoas estão fora de casa nesse horário da tarde, estão num ambiente de trabalho. Além do ar-condicionado, das lâmpadas, também se fala no chuveiro elétrico, mas é claro que no verão tem a opção do banho mais frio, mais gelado, mas o chuveiro elétrico também entra aí entre aspas, um dos culpados desse consumo maior? O chuveiro elétrico, ele é o equipamento de maior consumo que tem dentro de uma residência, né? Mas isso é uma realidade muito forte para nós aqui no Sul, né? Nós aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São Paulo ainda tem, mas à medida que tu vai indo para o norte do Brasil, o clima é mais ameno, tu vai para o nordeste e as residências não têm chuveiro elétrico, né? Então é uma coisa assim, um fenômeno bastante local. Tem horário de verão, não vou tomar banho? Não é isso. Mas o que fazia o horário de verão? Com que tinham pessoas que por algum compromisso saíam do trabalho e iam para casa, e outras ainda aproveitavam o dia. Isso distribuía o pico de consumo no intervalo de tempo maior. Esse que era o benefício. Não tanto consumir menos, mas consumir mais distribuído. Consumindo mais distribuído, tu consegue ter mais hidrelétrica e menos termoelétrica. E aí tu gera energia mais barata. A economia ela é principalmente financeira. Vai fazer uma diferença na nossa conta no fim do mês? Não é na nossa conta no fim do mês, mas é numa decisão de que bandeira tarifária a gente está, eu iria dizer hoje. Tá? Porque o custo geral do consumo acaba sendo diluído. Por que isso seria interessante? Mesma situação. Hoje a gente está com uma crise hídrica
né? Um problema nos reservatórios. A gente está trabalhando com uso de termoelétricas. Se a gente distribuir o nosso consumo de final da tarde, isso tende a vir a ajudar o sistema energético como um todo. E hoje, como esse consumo está mais concentrado ali na tarde mesmo, 3 horas da tarde, você falou que é o pico, né? Isso. E que, até porque é o horário mais quente, embora a gente tenha percebido aqui em Lajeado, pelo menos, estando no ar aqui, 3, 4, mas muitas vezes às 5 horas da tarde ainda é o horário, pelo menos, que o termômetro marca temperatura mais elevada. Mas seria vantagem hoje para o Brasil, economicamente, ter esse horário brasileiro de verão? Ou quais os contrapontos, né, para quem é contrário a esse horário brasileiro de verão? Por que ele não seria vantajoso? Eu acho que a questão do não vantajoso, ele vai muito mais a questão da mudança da rotina de vida das pessoas. Não seria na economia e nem na conta de luz. Exato. Como eu disse, qualquer movimento que a gente tem nesse momento para ajudar o sistema energético, ele seria bom, ele seria favorável, olhando para a operação do sistema energético. Só que, como a gente está falando de polêmica, né, botar um pouco de polêmica. Hoje também a gente já tem um cenário um pouco diferente de 30 dias atrás. 30 dias atrás, a gente ainda estava no período seco da região central do país, onde é que é crítico os reservatórios, não tinha entrado no período de chuvas, não tinham ocorrido eventos de chuvas na região, né? E se esperava um aumento do consumo de energia em função do aumento da temperatura, um aumento de consumo por ar-condicionado. Quando chegou o período de chuva, já choveu na região central do país, a gente já vê um movimento de recuperação de nível de reservatórios muito sutil, muito longe de estar numa situação, como é que eu vou te dizer, confortável, mas a gente já chegou a chuva, vamos dizer, já entramos no período de chuva. Que outros anos, ano passado, esse período de chuva atrasou mais de 2 meses. Aí o que acontece? Fica chovendo durante menos tempo. E outra coisa que a gente também tem que comentar, que é interessante, a gente aqui está percebendo, né? Frentes frias, a gente teve um final de semana aí que tinha que puxar o casaco de novo do armário por causa da temperatura. A gente está usando menos ar-condicionado nesse momento. Então, nos últimos 30 dias, no Brasil, o consumo de energia foi 2% inferior do consumo de energia do mesmo período do ano passado. Tá? Então, a gente tem 2 fatores que ajudaram o sistema elétrico, ajudaram essa condição. A chuva vindo no momento que ela era esperada para vir e a temperatura também um pouco abaixo. E a meteorologia também traz notícias interessantes. Traz notícias de chuva acima da média na região central do Brasil e continuação de pelo menos um período de 15 dias de temperaturas abaixo da média, né, que são cenários bons. Polemizando, né, o clima está ajudando a situação energética do Brasil, que era um dos grandes alarmes que a gente tinha, que nos últimos anos não esteve ajudando, não esteve favorável. Ou seja, nesse cenário de agora atual, não se faz tão necessário ter esse horário de verão, porque daí não precisa mudar esse horário de consumo. Mas no momento que não chove no tempo certo e aqui também faz mais calor, aí o cenário é outro. Exato. É difícil a gente ser, como é que eu vou te dizer, taxativo em iria resolver, não iria resolver. Quando a gente tem um momento crítico, qualquer ação favorável ao sistema energético vai ajudar. Mesma coisa, quando a gente está com um momento crítico de finança na nossa casa, a gente tenta ajustar e economizar em qualquer ponto, tá? Em qualquer uma das despesas que a gente tem. Tudo ajuda um pouquinho o sistema. Por isso que veio à tona esse tema. Tecnicamente, eu praticamente só vejo benefícios. Qual é que é o problema? É a interferência na rotina de vida das pessoas. Tem pessoas que gostam muito porque vão ter mais tempo para lazer no final da tarde, e tem aquela pessoa que trabalha num comércio que vai ter que trabalhar 1 hora mais por dia, que vai chegar 1 hora mais tarde em casa, que gera conflito com filhos em creches. Assim, sempre vai ter posições opostas. São benefícios
para uns e para outros nem tanto. Do que eu percebi já, as pessoas que acordam mais cedo, porque na verdade ela não vai trabalhar uma hora a mais, o horário vai ficar igual, a loja não vai ficar aberta até as 7h30 da noite, a gente nunca viu aqui pelo menos, né? Fica até as 6h30, mas daí, como você falou, a pessoa vai fazer uma atividade física, vai ficar em outros lugares e não volta para casa para consumir energia elétrica, para não ligar o ar-condicionado em casa. Agora, tem aquelas pessoas que dizem que começa a se consumir a energia elétrica mais cedo em casa, porque começa a ficar quente mais cedo. Eu não vou consumir no final da tarde, mas eu estou começando de manhã, e aí de manhã eu já estou ligando o ar-condicionado também mais cedo do que eu ligaria se eu começar no horário normal. Isso é verdade? Acontece isso? Porque de manhã a temperatura é mais baixa, né? A temperatura é mais amena de manhã. Não tem tanta necessidade. A iluminação dentro de casa acontece, e isso é uma situação bem pro sul aqui, porque em função de nós estarmos no sul aqui, o nosso dia é mais curto no inverno, ele é mais curto no inverno e mais longo no verão. Sem horário brasileiro de verão. Sem horário brasileiro. Pela natureza da inclinação do sol na nossa região, né? A gente, quando vai para São Paulo, o sol já acaba amanhecendo mais cedo, né? E eles acabam tendo mais horas de luz. Vai para o Nordeste, 5h30 já é noite. 5h30 da manhã, 5h30 da tarde é noite, 5h30 da manhã já é dia. Né? É 12 horas praticamente o ano inteiro, diferente de como é para nós aqui. Né? Antes o senhor falou que esse ano o consumo já está 2% menor em comparação ao mesmo mês do ano passado. Em dados históricos, teve um ano que se destacou mais, que o consumo foi menor em decorrência desse horário de verão? Em dados históricos, o pico de consumo financeiro foi em 2013. 2013 e 2014 foram os 2 anos. Eu agora não vou saber dizer exatamente valores, tá? Mas de 2013 aconteceu um pico. Uma economia de 405 milhões de reais em 2013. 405 milhões de reais. Caiu para 159 milhões e meio de reais em 2016, uma queda de 60%. E aí que começou a se questionar, né? Exatamente. 2017 teve uma queda de uma ordem de 2.185 megawatts, equivalente a cerca de 145 milhões de reais. Mas o foco é no valor, justamente pelo que eu comentei. As pessoas não gastam menos energia. E aí vem um ponto que eu não lembrei antes, quando você disse, o cara disse, eu levanto mais cedo e ligo a luz. Você está levantando mais cedo, ligando a luz, ligando o ar-condicionado, quando não é o pico de consumo, quando não é o final da tarde. Tá? Esse que é um dos principais benefícios, é distribuir o horário. As pessoas no horário de verão vão chegar em casa de 6 da tarde a 9 da noite. Durante 3 horas vão estar distribuindo. Distribuir a utilização. A utilização, da exato. Energia. Porque quando tu tem um pico de utilização, tu depende do gás da termoelétrica, que custa mais caro. Se tu não tem o pico de utilização, você consegue manter o sistema hídrico de menor custo. Aí que vem, se a gente pesquisa os dados, o foco sempre é a economia financeira. E aí reflete na conta de luz que reflete cada um na conta de luz, exatamente. Reflete na conta de luz. Estamos conversando com Juliano Schirmbeck, ele que é o coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Univates. Tem alguma sinalização de ainda esse ano termos o horário brasileiro de verão, quem sabe nos próximos anos? Claro que vai depender também do presidente ou da presidente que estiver à frente do Brasil, né? Porque o Bolsonaro, ele foi um decreto dele, né? Teve uma discussão lá interna, mas enfim, acabou sendo um decreto. E a gente até falava aqui em off, né? Hoje teve 2 computadores aí, enfim, aqui do nosso sistema aqui interno que mudaram o horário, seria justamente agora, né? A mudança do horário de verão, exato, normalmente, né? É nessa época, metade de outubro que acontecia. Tem algo que você imagina que possa reverter essa situação, ou esse ano a gente passa sem horário brasileiro de verão e o que nós teremos aqui para frente também? Isso é uma questão, como eu disse, delicada. Existem comissões hoje que estão analisando a situação energética brasileira. Essas comissões, elas acabam tendo reuniões regulares com Congresso, com presidência, com ministérios, onde ocorre um planejamento sempre mês a mês.
a gente, como eu disse, a gente já teve um cenário climático favorável, né? Que poderia pensar em função disso termos uma inclinação à não ocorrência do horário de verão. Mas a gente não tem informação para poder dizer vai acontecer, não vai acontecer. E como eu disse, tecnicamente falando, qualquer ajuda no sistema é bem-vinda. Se eu, como um profissional técnico do sistema de energia, pudesse decidir, eu iria decidir pela implementação do horário de verão. Tá? Mesmo nesse cenário mais Mesmo positivo. nesse cenário mais otimista. Mas eu estou falando uma análise puramente técnica. Né? Não é pensando no final da tarde, em aproveitar, é a questão valor e não sobrecarregar o sistema. Exato. É distribuir o consumo que acontece no final da tarde. Ele não é mais o consumo máximo, ele não é mais o ponto crítico, mas toda a distribuição de consumo que a gente fizer vai ajudar o sistema. Tá bem. Alguma informação a mais? Professor Juliano, algo que queira compartilhar que a gente não perguntou? Agradeço a oportunidade aí e uma boa tarde para todos os ouvintes. Uma boa tarde. Juliano Schirmberg, professor, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Univates, falando sobre o horário brasileiro de verão, que não vai acontecer, pelo menos é o que tem no momento, né? A menos que aconteça uma reversão.